Olá pessoal, aqui é o Dr. Tipó Laurindo, especialista em Direito Previdenciário. Hoje nós estamos aqui para levar um recado a vocês, falar um pouquinho a respeito da pensão por morte. Nós sabemos que no dia 13 de novembro, a emenda constitucional número 103/19, ela entrou em vigor. Essa é a famosa reforma da Previdência. Reforma da Previdência que veio trazer inúmeros prejuízos à população trabalhadora do nosso país. E mexeu com a pensão por morte de uma forma bastante drástica, de uma forma bastante prejudicial àqueles que vão requerer esse benefício. Primeiramente, o que é a pensão por morte? A pensão por morte é um benefício concedido pela Previdência Social aos dependentes do segurado falecido. Quais os requisitos para a concessão da pensão por morte? O segurado falecido, ele precisa estar aposentado ou ele precisa estar na sua qualidade de segurado. Se ele estiver trabalhando, se ele estiver contribuindo para a Previdência, ótimo. Mas se eventualmente ele estiver desempregado e sem contribuir, ele precisa estar naquilo que nós chamamos de período de graça. É um período entre o momento que ele para de contribuir até o momento que ele perde essa qualidade de segurado. Esse período pode ser de 6, 12, 24 ou até 36 meses, ainda podendo se estender até o 37º mês e mais 15 dias ainda para pagar. Então, poderia ser até o 15º dia do 38º mês. Um exemplo, alguém que trabalhou mais de 10 anos numa empresa, foi demitido, recebeu o seguro-desemprego, esta pessoa vai poder ficar 37 meses e meio sem contribuir, que mesmo assim, se ela vier a falecer neste interregno, nesse intervalo, o seu dependente ou os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Qual o valor da pensão por morte? Aí que vem uma grande mudança trazida pela reforma da Previdência do presidente Bolsonaro. A pensão por morte, até novembro do ano passado, antes da reforma, ela era paga 100% do valor que o aposentado recebia quando ele faleceu, ou 100% da média de 80% das contribuições do segurado. Isso mudou, e mudou bastante. Agora não mais será 100%. Agora será 50% da média, mais 10% por dependente. Imagine que tenha 2 dependentes, a mulher e um filho menor. Então vai receber 50% mais 20%, que daria 70%. Ou seja, de 100% já caiu para 70%. Quando esse filho menor completar 21 anos, os 10% que é a cota dele não reverte para a mãe. A mãe passa a receber apenas 60% da média. E tem mais um agravante. Antes da reforma, eram escolhidos 80% dos maiores salários de contribuição de 94 até hoje. Com a reforma, agora são utilizados 100% dos salários de contribuição. O que significa isso na prática? Que a média do trabalhador, ela cai e cai bastante. Então hoje, se for apenas a esposa, ela vai receber 60% apenas de uma média muito menor do que era antes da reforma. A pensão por morte pode ser menor do que um salário mínimo? Não. A pensão por morte tem que ser pelo menos no valor de um salário mínimo. Quais os documentos necessários para requerer a pensão? Então, a princípio, são os documentos básicos. Se tiver filhos menores, a certidão de nascimento. Se for casado, a certidão de casamento, mais a certidão de óbito. Documentos pessoais de identificação da dependente ou dos dependentes, comprovante de residência e, se for decorrente de acidente do trabalho, a comunicação de acidente do trabalho também. Quanto tempo demora para receber a pensão? A princípio,
A Lei 8.213 de 91, ela assegura que o INSS precisa efetuar o pagamento depois de 45 dias, ou seja, com 45 dias a pessoa tem que estar recebendo o seu benefício. Caso isso não ocorra, aí vocês precisam procurar um advogado da confiança de vocês, provavelmente com um mandado de segurança, isso será resolvido. A pensão é paga desde a data do óbito, se ela for requerida até 90 dias depois do óbito. Então, um dependente maior, seja ele a viúva ou a companheira, o viúvo ou o companheiro, ou um filho maior de 16 anos, ele tem 90 dias para requerer e o valor será pago a partir da data do óbito. Se o dependente for menor de 16 anos, ele tem 180 dias para requerer esse benefício. Se assim o fizer, receberá desde a data do óbito. Caso essas datas não sejam respeitadas, o valor da pensão será concedido a partir da data da entrada do requerimento. Por quanto tempo a pensão por morte será paga ao ou aos dependentes do falecido? Então, primeiramente, olha, existe uma regra. Antigamente, não precisava carência e nem tempo de casamento ou união estável. Agora precisa. Então, se caso o falecido não tiver 18 contribuições como carência ou não tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, a pensão por morte será concedida e será paga por apenas 4 meses. Se for para filhos, será paga até completar 21 anos de idade. Se o filho for inválido, será pago vitalício. Agora, se o segurado que faleceu contar com mais de 18 contribuições e ter mais de 2 anos de casamento ou união estável, existe uma regra de tempo para recebimento da pensão. Primeiramente, se o dependente tiver menos de 21 anos de idade, exemplo, morreu o marido, se a esposa tiver 20 anos, ela vai receber por apenas 3 anos. Se o dependente tiver entre 21 e 26 anos de idade, vai receber a pensão por 6 anos. Se o dependente tiver entre 27 e 29 anos de idade, vai receber a pensão por 10 anos. Se tiver entre 30 e 40 anos de idade, o dependente receberá por 15 anos a pensão. Se o dependente tiver entre 41 e 43 anos de idade, ele receberá a pensão por 20 anos. E se o dependente tiver 44 anos ou mais, essa pensão, apenas nessa situação para o companheiro ou para a viúva, será vitalícia. Então, pensão vitalícia para viúvo, viúva, companheiro ou companheira será somente para aqueles que tiverem 44 anos ou mais. Tem uma grande pergunta que existe nesse meio. A pensão por morte, se tiver a esposa atual e se tiver um filho anterior ao casamento. Então, faleceu o segurado e ele deixou a sua esposa, né, que agora é viúva, e deixou também um filho menor, que é do seu primeiro relacionamento. Como que acontece com essa pensão? Ela vai ser rateada entre os dois. Será rateada na proporção de 50% para cada dependente. Outra pergunta interessante é: pode acumular pensão com outro tipo de benefício? Também aqui mais um grande prejuízo que a reforma do presidente Bolsonaro trouxe aos dependentes do segurado falecido. Antes da reforma, você poderia acumular recebendo 100% da sua aposentadoria e 100% da pensão deixada pelo falecido. Agora, você, diante de uma situação dessa, vai escolher, vai ficar com o benefício mais vantajoso financeiramente. Então, o benefício com um valor mais alto, você já fica com ele, e do segundo benefício, você vai receber apenas um percentual, que varia
de 10% até 80%. Então, infelizmente, aí foi um prejuízo muito grande também que os dependentes do segurado falecido terá. E quem recebe pensão por morte pode casar-se novamente? Se casar novamente, vai perder o direito à sua pensão? Não perde a pensão aquele que venha casar depois que começou a receber a pensão. Quanto a isso, a legislação não mudou e não há nenhum prejuízo. E, finalmente, uma pergunta também que é feita. Aquelas pessoas que recebem o BPC, o famoso benefício de prestação continuada, da LOAS, essas pessoas que recebem esse BPC, quando falecem, eles deixam pensão para os seus dependentes? Não deixam pensão para os seus dependentes, porque o BPC trata-se de um benefício assistencial e não de um benefício previdenciário. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.